Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos. Hoje, 16 de outubro, na nossa Lexio Divina, nós vamos refletir sobre o Evangelho do dia 15, na 28ª semana do Tempo Comum. Hoje também, ontem, nós celebramos a festa de Santa Teresa de Ávila também, mística da Igreja. Santa Teresa, que nos traz todo o conceito dessa proximidade com Deus, através da oração, da contemplação. Santa Teresa que, em todos os seus escritos, o Castelo Interior, que nos traz assim, adentrar em nós, construirmos dentro de nós o nosso castelo, que é Deus, o nosso castelo, que é o reino dos céus, que é a presença da graça em cada um de nós. Os tijolos do nosso castelo é a graça, é a bondade, é a misericórdia, a compaixão, a piedade, a servidão, que Deus, da forma com que Deus habita em cada um de nós, né? E pede para que nós também sejamos exteriorização dessa presença, desse castelo que nós construímos, essa fortaleza que nós construímos dentro do nosso coração. Antes de começarmos a nossa reflexão, a nossa oração, a nossa Lexio Divina, vamos rezar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro, nos ilumine, para que nós possamos acolher essa palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho que nós hoje, para a nossa reflexão, é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, e os outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, disse aos servos: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Evangelho de hoje nos fala dessa festa de casamento. A festa de casamento é as nossas núpcias de Deus, o momento em que nós formamos a nossa aliança com Deus. E ali, nessa parábola de hoje, Jesus nos coloca aqueles que foram convidados. Os convidados são o povo de Israel, o povo hebreu que foi convidado para essa núpcias com Deus. Quando nós olhamos as bodas de Caná, nós vemos nesse momento também esse convite a essas núpcias de Deus, essa esperança em Deus, a uma renovação em Deus que Jesus Cristo nos proporciona. Não mais um modelo antigo, mas um modelo novo que Deus proporciona a cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Mas esse povo estava muito ocupado, não quis ouvir, não foi à festa, não se preocuparam com esse novo momento que Deus oferecia ao povo de Israel, ou seja, a salvação.
através da escuta da palavra do seu Filho, do seguimento do seu Filho Jesus Cristo, e como nos diz ali, mataram os homens, os servos que foram ao encontro dele, não deram ouvidos a ele, e essa conceituação do homem que tem a dificuldade de enxergar Deus e de enxergar o que Deus proporciona a cada um de nós na nossa caminhada. E por último, nós vemos que ele convidou a todos. Nós temos um homem ali que não estava preparado para a festa, não estava preparado porque não fazia parte desse redil de Deus, não havia adentrado a esse redil de Deus, não era pronto. Não era com a veste do batismo, não era com a veste da graça, não era com a veste daquele que é apto a participar dessa vida em Deus. Todos nós somos chamados. Deus diz ali, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E na nossa vida Deus nos chama. Deus espera de cada um de nós uma ação, mas é necessário nós correspondermos a essa ação de Deus na totalidade do nosso ser. É necessário correspondermos a esse Deus, ou com o nosso sim da nossa vida, plenamente em Deus e na graça de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos prontos para a festa, mas nós estamos muito distantes de Deus. A graça de Deus vem ao nosso encontro, mas nós nos distanciamos de Deus. Não somos prontos para vivenciar essa graça de Deus. Estamos, assim, vivendo uma espécie de um afastamento, uma visão à distância de Deus, mas não temos a consciência de que para viver Deus é necessário revestirmos inteiramente da graça e da bondade desse Deus. E quantas vezes nós nos iludimos com o mundo e nos afastamos dessa graça e da bondade de Deus. A festa que Deus proporciona para cada um de nós é munida da graça, da esperança, da caridade, da fraternidade, da misericórdia, e muitas vezes nós estamos preparados para vivenciar isso, porque não nos abrimos a Deus, não nos abrimos a essa graça de Deus inteiramente na nossa vida. É necessário ao chamado de Deus, ao convite de Deus, à nova aliança que Ele proporciona a cada um de nós, na integridade, na totalidade do nosso ser, nós nos doarmos a Ele. Nós sermos conscientes do que Deus promove em cada um de nós a partir do momento que nós somos capazes de nos abrirmos a Ele, a essa graça, essa esperança, a essa própria presença de um Deus que nos ilumina em nosso próprio ser. Vamos então agora na nossa oração sobre a palavra de Deus. Jesus, o vosso banquete é para todos. Ninguém pode considerar-se excluído, cortado da festa que vós preparais para a humanidade. E, no entanto, não basta aceitar o convite, exigir que todos usem roupas de festa nupcial. Não se trata, Jesus, de enfrentar despesas consideráveis, nem de submeter-se a esforços desumanos. Sois vós quem fornece essa roupa preciosa. Sois vós mesmos quem age na nossa existência para nos transformar na vossa imagem. Vós nos aceitais como somos, nas encruzilhadas das ruas, nas situações mais desesperadas, mesmo se errantes, sujos e esfarrapados. A lama grudada no nosso rosto e no nosso coração não nos faz desistir da vossa oferta, nem as feridas que carregamos no íntimo constituem um empecilho. É suficiente que nos abandonemos em vós, que nos deixemos iluminar pela vossa luz, que nos deixemos transformar pela vossa ternura, que nos deixemos curar pela vossa misericórdia. Jesus nos diz na Sagrada Escritura que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. É o médico que vem curar aqueles que são doentes. E um Deus que nos aceita tal como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas misérias, com as nossas dificuldades. Deus nos aceita assim, mas Deus nos quer inteiramente para Ele. Deus não nos quer pela metade, Deus não nos quer um pouco de nós, mas Deus nos quer inteiramente para Ele. Aceitar como nós somos, e às vezes nós podemos nos colocar indignos de estarmos diante de Deus. Nós podemos nos colocar indignos da presença de Deus na nossa vida, nós podemos olhar para trás e dizermos quanta coisa na minha vida eu fiz que me afastou de Deus, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu tomei o caminho errado na minha caminhada, quantas vezes eu me afastei desse caminho de Deus e nem importância dei a Deus. Mas Deus não se importa com isso. Deus nos importa o que nós podemos fazer daqui para frente, o que nós podemos ser daqui para frente.
Deus é sempre pronto a nos transformar na medida em que nós nos deixamos transformar. Os nossos erros do passado são apagados. Deus cancela na medida em que nós os reconhecemos, na medida em que nós nos arrependemos de cada um de nós. Deus, como faz com o filho pródigo, quando ele retorna, o filho voltava com a veste esfarrapada. O pai coloca nele uma nova túnica, sandálias nos pés, no dedo ele coloca um anel, porque Deus sempre festeja o nosso retorno. Deus sempre nos dá uma roupagem nova na vida. Deus nos transforma de tal forma que aquilo que para nós foram os nossos erros sejam olhados como fruto de um passado impensado. Que no futuro nós olhemos e no presente, com essa graça e com essa bondade de Deus, nosso pensamento voltado inteiramente a Ele. Todos nós erramos, né? Erramos sempre, porque faz parte da nossa fragilidade humana, mas o que importa é nós termos a consciência e voltarmos, né? Estarmos sempre no caminho de Deus, pedindo para que Deus possa nos iluminar, não nos deixarmos cair nos erros, nas tentações, nos desejos da terra, nós possamos nos voltar inteiramente a essa beleza, essa gratuidade, esse amor que Deus oferece a cada um de nós, né? Nos fazendo novo a cada momento da nossa vida. Como nos diz aquela canção, que Deus possa fazer de nós um vaso novo, um vaso diferente, um vaso onde nós possamos portar essa graça, a alegria, a beleza de Deus, o perfume de Deus possa estar em cada um de nós. Quando nós aceitamos a Ele, deixemos com que Ele possa efetivamente transformar em cada um de nós, né? Nos fazemos diferente daquilo que nós fomos. Os erros fazem parte da constituição de uma vida humana. A fragilidade faz parte de uma constituição da vida humana. E Deus vem para olhar, né? Olha essa nossa fragilidade. De São Paulo, né? Deus se fez homem, né? E sabendo de todas as dificuldades do homem, Ele está diante de Deus, intercede por nós, conhece a nossa dificuldade, conhece as nossas fraquezas, conhece a cada um de nós. Deus conhece na profundidade também o nosso coração. Por isso Deus é sempre pronto, esperando por cada um de nós. É sempre pronto a nos acolher. É sempre pronto a nos agraciar com a sua bondade e com a sua graça. Vamos ouvir então o que a palavra nos diz. Com a narração da parábola do banquete nupcial, da página do Evangelho de hoje, Jesus delineia o desígnio de Deus para a humanidade. O rei que preparou a festa de casamento do seu filho é a imagem do pai que preparou para toda a família humana uma maravilhosa festa de amor e comunhão ao redor do seu filho unigênito. 2 vezes o rei envia os seus servos para chamar os convidados, mas eles recusam-se. Não querem ir ao banquete porque têm outras coisas em que pensar. Campos e negócios. Muitas vezes também nós antepomos os nossos interesses às coisas materiais e coisas materiais ao Senhor que nos chama e nos chama para uma festa. Mas o rei da parábola não quer que o salão fique vazio, porque quer doar os tesouros do seu reino. Por isso diz aos servos: ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. É assim que Deus se comporta. Quando é rejeitado, em vez de se render, insiste e convida a chamar todos aqueles que estão nas encruzilhadas, sem excluir ninguém. Ninguém é excluído da casa de Deus. O termo original usado pelo evangelista Mateus refere-se aos limites das estradas, ou seja, aqueles pontos onde as ruas da cidade terminam e começam os caminhos que levam à zona rural, fora da cidade, onde a vida é precária. É esta encruzilhada da humanidade que o rei da parábola envia aos servos, na certeza de encontrar pessoas dispostas a sentar-se à mesa. Assim, o salão de banquetes está cheio de excluídos, aqueles que estão fora, aqueles que nunca tinham sido considerados dignos de participar de uma festa em um banquete de núpcias. Pelo contrário, o Senhor, o Rei, diz aos mensageiros: convidai todos, bons e maus, todos. Deus chama até os maus. Não, eu sou mau, fiz tantas, Ele chama. Vem, vem, vem. E Jesus almoçava com os publicanos, que eram os pecadores públicos, os maus. Deus não tem medo da nossa alma ferida por tantas maldades,
porque nos ama, nos convida. E a igreja é chamada a ir às encruzilhadas de hoje, ou seja, as periferias geográficas, as existências da humanidade, aqueles lugares marginais, aquelas situações em que as pessoas se encontram acampadas e vivem como farrapos de humanidade sem esperança. Não se trata de nos acomodarmos nas formas confortáveis e habituais da evangelização e de testemunho da caridade, mas de abrir as portas dos nossos corações e das nossas comunidades a todos, pois o Evangelho não é reservado a poucos eleitos. Até os marginalizados, os rejeitados e desesperados pelas sociedades são considerados por Deus dignos de seu amor. Ele prepara o seu banquete para todos, justos e pecadores, maus e bons, inteligentes e incultos. Ontem à noite consegui fazer um telefonema a um sacerdote italiano idoso, missionário da juventude no Brasil, mas sempre a trabalhar com os excluídos, com os pobres, e ele vive essa velhice em paz. Gastou a sua vida com os pobres. Esta é a nossa igreja-mãe. Ele é o mensageiro de Deus que vai às encruzilhadas. No entanto, o Senhor apresenta uma condição: usar o hábito nupcial. E voltemos à parábola. Quando o salão está cheio, o rei chega e cumprimenta os convidados da última hora, mas vê um deles sem o hábito nupcial, uma espécie de capa que cada convidado recebia de presente à entrada. As pessoas iam como estavam, como podiam vestir-se, sem o hábito da festa. Mas à entrada era-lhes dado uma espécie de capa, um presente. Aquele convidado, ao recusar-se o presente, se auto-exclui. Assim o rei mais não pode fazer do que mandá-lo embora. Este homem aceitou o convite, mas depois decidiu para que ele não significava nada. Ele era uma pessoa autossuficiente, não tinha desejo de mudar ou deixar que o Senhor o mudasse. O hábito nupcial, essa capa, simboliza a misericórdia que Deus nos concede gratuitamente, ou seja, a graça. Sem a graça, não se pode dar um passo à frente na vida cristã. Tudo é graça. Não basta aceitar o convite para seguir o Senhor. É necessário estar aberto a um caminho de conversão que mude o coração. O hábito da misericórdia que Deus nos oferece incessantemente é um dom gratuito do seu amor, é precisamente a graça, e requer ser recebido com maravilha e alegria. Obrigado, Senhor, por me teres concedido este dom. Que Maria Santíssima nos ajude a imitar os servos da parábola evangélica para sairmos dos nossos esquemas e da nossa mente fechada, anunciando a todos que o Senhor nos convida para o seu banquete, para nos oferecer a graça que salva, para nos dar o seu dom. Na vida nós, como diz no começo dessa reflexão, né? Na vida nós podemos adquirir tudo, né? Sobre a visão terrena, mas nós não podemos adquirir o reino dos céus, né? Nós conquistamos o reino dos céus. É diferente uma coisa da outra, né? Quando nós temos o nosso olhar humano, o que nós olhamos sobre aquilo que nós podemos comprar é diferente daquilo que nós podemos conquistar, né? Mas o amor de Deus, a gente não precisa fazer esforço, nós não precisamos fazer esforço para conquistá-lo. O amor de Deus é gratuito. Como nos diz o texto no finalzinho dele hoje, revestimos da graça, né? De um Deus que não faz a escolha, a acepção de pessoas, de um Deus que convida todos nós somos chamados, de todas as classes sociais, porque Deus não olha classe social, não conhece classe social, Deus conhece cada um de nós como um indivíduo pleno da capacidade de se doar inteiramente, de se abrir inteiramente a essa graça de Deus, uma transformação da graça de Deus que age em cada um de nós. Nos revestimos ou nos vestimos da capa da graça, termos a certeza de que quem brilha em cada um de nós é Deus. Nós não olhamos mais sobre uma concepção nossa terrena, mas olhamos sobre uma vida espiritualizada, olhamos sobre uma graça espiritualizada em Deus.
Todos nós somos convidados a esse grande banquete de Deus. Todos nós, né? A resposta de cada um de nós pode ser diferente. Alguns não têm tempo agora, alguns estão muito ocupados, alguns preferem outro sentido da vida, mas Deus aguarda, Deus insiste, continua insistindo com cada um de nós, para que nós possamos nos converter e seguir essa graça e essa bondade dele. Então, na nossa caminhada, sempre estejamos prontos, né? Participemos sempre desse grande banquete de Deus, banquete onde é servido a misericórdia, o amor, a compaixão, a piedade e a fortaleza que é Deus na nossa vida. Vamos rezar o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria, pedindo aos nossos irmãos que ainda não responderam o seu sim a esse grande banquete de Deus, né? Possam responder o seu sim, né? Adentrar esse grande salão, que é o grande salão da graça e da bondade do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. E que desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem em paz. Que o Senhor seja sempre presente no coração de cada um de vocês.